A teoria da profecia de duplo cumprimento ou de dupla referência ensina que uma profecia bíblica pode ter dois cumprimentos. Um cumprimento imediato e local, que ocorre no tempo do profeta que proclamou aquela profecia, e outro cumprimento futuro e distante, que ocorre bem depois da época do profeta. Quando analisamos o Antigo Testamento, percebemos que há várias profecias de duplo cumprimento em relação à pessoa de Cristo. Por exemplo, o Antigo Testamento mostra que o rei Davi foi traído pelo seu próprio conselheiro e amigo íntimo chamado Aitofel. Enquanto Absalão oferecia os sacrifícios, mandou chamar Aitofel, um dos conselheiros de Davi que vivia na cidade de Gilo. Em pouco tempo, muitos outros se uniram a Absalão e a conspiração ganhou força. Quando alguém informou a Davi que Aitofel, seu conselheiro, agora apoiava Absalão, Davi orou: ó Senhor, faze que Aitofel dê conselhos errados a Absalão. Perceba, o amigo íntimo de Davi o traiu e começou a apoiar Absalão, um inimigo de Davi. Agora note que esse acontecimento aponta profeticamente para a traição de Judas contra Jesus. Não digo essas coisas a todos vocês, conheço os que escolhi, mas isto cumpre as escrituras que dizem: aquele que come do meu alimento voltou-se contra mim. Eu lhes digo a verdade, um de vocês vai me trair. Quando Jesus diz, mas isso cumpre as Escrituras, ele se refere às Escrituras hebraicas, ou seja, o nosso Antigo Testamento, e de maneira particular, o texto de 2 Samuel. Então, observe que uma profecia de duplo cumprimento tem que estar fundamentada na própria Escritura. Nesse exemplo que foi citado, o Novo Testamento dá base para a gente afirmar que a traição de Aitofel contra Davi também se cumpriu na traição de Judas contra Cristo. O Novo Testamento está repleto de profecias do Antigo Testamento que se cumpriram na pessoa de Cristo. Mas apesar desse fato, pessoal, algumas pessoas ensinam que certas profecias do Novo Testamento também têm duplo cumprimento. Por exemplo, Mateus 24 é conhecido como o Sermão Escatológico de Jesus. Ali, Jesus menciona, por exemplo, o abominável da desolação, a grande tribulação e assim por diante. Alguns estudiosos afirmam que esse sermão de Jesus tem duplo cumprimento. O primeiro aconteceu na geração de Jesus, no século I, e o outro vai acontecer no futuro, antes de Cristo voltar. Nesse sentido, eles defendem que houve uma grande tribulação no passado, mas ainda haverá uma grande tribulação no futuro. No entanto, o problema é que não existe base na Escritura para afirmar que certos acontecimentos de Mateus 24 são profecias de duplo cumprimento. Ora, o Novo Testamento é a base para defender que as profecias do Antigo Testamento tiveram duplo cumprimento. O próprio texto bíblico cita outros textos bíblicos. Então, se o Novo Testamento é a base para você afirmar que as profecias do Antigo Testamento se cumpriram duas vezes, qual é a base para afirmar que as profecias do Novo Testamento também vão se cumprir duas vezes? Se a revelação de Deus termina no Novo Testamento, não temos nenhuma outra escritura depois do Novo Testamento para defender um duplo cumprimento profético. Sendo assim, o que devemos pensar sobre as profecias de Jesus em Mateus 24? Elas ainda vão se cumprir? Deixemos que o próprio Jesus responda essa questão. Eu lhes digo a verdade. Esta geração certamente não passará até que todas essas coisas tenham acontecido. Portanto, as profecias de Mateus 24 não têm duplo cumprimento. Elas se cumpriram na geração de Jesus, conforme ele mesmo disse. Se não existe base na própria Escritura para defender o duplo cumprimento profético, então muitas teorias escatológicas caem por terra. Afinal, somente as Escrituras do Antigo e do Novo Testamento são autoritativas para nossa escatologia.